Devocional 5. Aos que não conseguem orar. O Senhor Jesus nos ensinou que a oração associada à fé promove uma resposta do Pai. Mateus 21, 22. Também nos lembrou que nos embates mais difíceis, o reino de Deus devemos nos preparar com oração e jejum. Mateus 17, 21. O Mestre associou a oração à vida diária com Deus, necessidade de todo ser humano. Lucas 6, 12. E se entristeceu porque os seus discípulos dormiam quando precisavam vigiar. Lucas 22, 45. Depois da sua morte, vemos esses discípulos unânimes na oração. Atos 1, 14. Pedro e João saíam juntos para orar. Atos 3, 1. E os apóstolos se reservaram ao ensino da palavra e oração. Atos 6, 4. Paulo diz que orava pelas igrejas plantadas. Efésios 6, 18. E Pedro exortou a vigiar em oração. 1 Pedro 4, 7. A oração permeia a palavra como um precioso ensino a cada um de nós. Em Atos 4, lemos que, após Pedro e João serem libertos da prisão, reuniram-se com os demais cristãos e oraram. A palavra nos mostra que a oração foi unânime, com concordância de todos. Verso 24. Essa oração começa exaltando a Deus, reconhecendo que Ele está acima de todos. Tu, soberano Senhor, é o Criador de todas as coisas, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E fala com os homens, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi. Essa oração manifesta que Ele é e o que Ele fez e como Ele fala. Verso 24 e 25. Logo depois disso, há uma rápida transição para a realidade que experimentam e descreve o sofrimento, relembrando que haviam perseguido e crucificado Jesus e que agora se revoltam contra a sua igreja. Pedem assim que Deus olhe para as ameaças que sofrem e termina com um pedido sobre o qual clamam a sua atenção. Verso 26, 29. Lembre-se de que a igreja vivia o início da perseguição. Com o encarceramento de seus líderes, enfrentaria a morte de Estevão e dias terríveis chegariam sobre todos. Era um momento sensível de incertezas, graves ameaças e muita insegurança. A oração termina com um pedido a Deus. Poderíamos esperar que o pedido fosse por livramento do sofrimento ou firmeza na fé, mas surpreendentemente o pedido é outro. Concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a sua palavra. Verso 29. Devemos orar por livramento em meio ao sofrimento, cura em dias de enfermidade e alegria quando a angústia se aproxima. Sim, devemos fazê-lo com fé e esperança, mas sem nos esquecer de algo essencial. Que Deus nos dê coragem para que em qualquer circunstância ou crise, anunciemos com alegria o nome acima de todo nome, Jesus Cristo. Para os que em meio à dor não conseguem mais orar, lembrem-se de que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza e também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Ele conhece a sua dor e ouve as suas lágrimas. Em meio à crise, os apóstolos se puseram a orar. Devemos fazer o mesmo. Ore com confiança e intrepidez. Ore com a gratidão e descanso. Ore com amor e compaixão. E creia que Deus ouve as orações. Ele nos surpreenderá. Ouve, ó Deus, a minha súplica e atende a minha oração. Salmo 61, 1.